Olá, estudante, seja bem-vindo à nossa 7ª aula da disciplina de Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais. Eu sou o professor Victor Biazon e vamos continuar o nosso bate-papo. Na aula passada, nós tratamos de layout, falamos um pouco sobre a estrutura de armazéns. Agora a gente vai ampliar ou aprofundar ainda mais este entendimento, porque vamos falar sobre arranjo físico destes armazéns. Vamos lá? A armazenagem está se tornando mais e mais uma atividade crítica na cadeia de abastecimento para superar concorrentes no serviço ao cliente, prazo de entrega e também custos. Hashtag fica a dica. Armazenar a custos menores pode também significar vender a preços menores, e isso faz com que você tenha vantagem competitiva diante dos seus concorrentes. Para isso é necessário, então, que tenhamos um entendimento melhor acerca do que é um arranjo físico e de como executar esse processo de armazenagem. Antes de tudo, professor, mas o que é armazenagem? Hashtag de olho no conceito. O layout na armazenagem tem por objetivo assegurar a utilização máxima do espaço, propiciar a mais eficiente movimentação de materiais, propiciar a estocagem mais econômica em relação às despesas de equipamento, espaço, danos de materiais e mão de obra do armazém, fazer do armazém um modelo de boa organização. Novamente, eu me remeto ao seu closet ou à despensa da sua casa. Como você faz para armazenar as suas compras, para armazenar o seu produto? Precisamos zelar para que o seu produto não estrague, para que o seu produto não deteriore, para que você não esqueça nenhum produto atrás de outro e deixá-lo esquecido, vencendo, e o que acontece? Foi um prejuízo que você teve. A mesma coisa acontece na empresa. Temos que cuidar para que essa armazenagem, para que esse acondicionamento aconteça de forma perfeita. Hashtag de olho no conceito. O arranjo físico de uma operação produtiva diz respeito ao posicionamento físico dos seus recursos transformadores, o que envolve decisões de onde colocar todas as instalações, máquinas, equipamentos e pessoal da operação. Então, o que é o arranjo físico? É a sua estrutura de armazém. Onde ficarão os pallets? Onde ficarão os maquinários? Onde ficarão as pessoas? Eu preciso ter isso muito bem desenhado e, às vezes, literalmente desenhado para que eu possa construir este arranjo físico, melhorar esse layout e fazer com que o processo de movimentação aconteça sem prejuízos e sem danos. Localização. É importante que dentro desse layout, dentro desse arranjo físico, no nosso processo de armazenagem, nós saibamos onde estão localizados todos os produtos. Então, a localização do estoque no armazém pode afetar diretamente as despesas gerais com o manuseio das mercadorias dentro do perímetro do estoque. Por que isso? Nós já entendemos o que é um endereçamento fixo, a localização fixa daqueles produtos. Acontece que a gente também tem que tomar cuidado com a localização e a classificação desses produtos. Existem legislações que vão influenciar o nosso bom acondicionamento. Por exemplo, produtos corrosivos, produtos com prazo de validade, produtos perecíveis. Nós temos que ter uma localização eficiente, nós temos que ter um acondicionamento que faça com que o manuseio, o transporte, o processo de retirada e de entrega, o processo logístico aconteça em tempo hábil e sem riscos. Por quê? As pessoas que trabalham nesse armazém, as pessoas que trabalham nesse processo de movimentação, claro que também precisam utilizar os equipamentos de segurança necessários, os EPIs, mas também fazer a sua movimentação de forma ágil, sem trombar um no outro, sem derrubar produtos, sem danificar, sem estragar nada, e fazer com que o processo aconteça de forma ágil, porque o cliente não vai esperar, ele quer receber o produto em casa no tempo em que foi combinado.
No planejamento de um sistema de armazenagem, deve-se contemplar o dimensionamento dos espaços físicos disponíveis, os quais devemos considerar o espaço para mercadorias, corredores, áreas de recebimento, áreas de separação de produtos e também o carregamento. Então temos que ter tudo nos mínimos detalhes. Corredores largos o suficiente para passarem pessoas e máquinas, um espaço para que você possa ir até lá, retirar a mercadoria, fazer a conferência antes dela ser colocada no caminhão e entregue ao processo logístico e possivelmente entregue ao cliente final, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. E o que seria então esse almoxarifado? Precisamos entender o que vem a ser. Almoxarifado significa depositar. Ele tem origem árabe, então eu recebo o meu produto e preciso acomodá-lo, preciso acondicioná-lo em um espaço. Espaço esse que é chamado de armazém, o almoxarifado. Então, repetindo, é o local destinado à guarda e à conservação de materiais. Eu vou colocar a caixinha de produto ali, ele vai ficar esperando até ser necessário, até que eu faça a retirada e entregue em um outro setor. Como eu disse, vai ficar aguardando um destino final. Coloquei o meu pacote de açúcar ali, não vou fazer nada com ele agora, só quando eu precisar que eu vou até lá, faço a retirada e uso. Então, destinar espaços onde permanecerá cada item, aguardando a sua necessidade de uso. Os produtos, eu convido você a passear pelo seu armazém, a passear pelo seu almoxarifado, para conhecer onde estão localizados os produtos e saber, de repente, quais são os produtos que têm mais entrada e mais saída. Dessa forma, vai ficar muito mais fácil compreender todos esses assuntos que estamos trazendo aqui. Professor, qual é o objetivo ou quais são os objetivos do arranjo físico de armazéns? Pois eu apresento para você. É garantir o atendimento dos pedidos efetuados pelas demandas. Então, se de repente um setor precisa de papel sulfite, ele vai fazer a requisição, ele vai entregar a requisição para esse funcionário, para esse almoxerife, que vai fazer a retirada desse produto lá do armazém, lá da prateleira e a entrega para esse sujeito. Faz parte do objetivo a boa execução das políticas no caso da área pública, para que um cidadão possa receber, possa ter acesso a materiais hospitalares, por exemplo. Eles precisam estar acondicionados em um determinado local e acondicionado de forma perfeita, na temperatura ideal, para que esses medicamentos não estraguem. É um objetivo também que a boa execução das políticas públicas aconteçam e também das atividades cotidianas, tanto dos órgãos quanto das entidades, e não somente o processo de compra, mas também os processos de recebimento e distribuição, além de controle e rastreamento das atividades inerentes à movimentação dessas mercadorias, tanto dentro do armazém como no processo de distribuição. Só relembrando, nós recebemos essa matéria-prima ou esse produto, recebemos, fiscalizamos de olho na nota fiscal, de olho nessa nota de controle, fazemos o acondicionamento no local desejado, no local propício, até que esse material seja necessário. Faço a retirada, a distribuição e a entrega para o próximo usuário. Hashtag de olho no conceito. O manuseio eficiente de mercadorias embaladas no depósito é muito dependente do próprio projeto do armazém. Pequenas variações nas configurações, arranjo físico ou arranjos das docas de descargas podem resultar em economias substanciais nos custos de manuseio. Sim, porque se de repente você vai usar a empilhadeira é movida a combustível ou até a energia. Se você coloca produtos que necessitam de manuseio da empilhadeira lá no final, você vai ter que ir com o seu carrinho até o final, retirar esse produto, voltar até o início e fazer isso quantas vezes forem necessárias. Isso vai onerar o processo. Então, precisamos pensar de forma inteligente para que a gente faça esse acondicionamento pensando também nos nossos custos. Para facilitar ainda mais o seu entendimento, eu apresento uma figura. Isso mesmo, desenhei um layout aqui de arranjo físico do armazém.
Entendendo que aqui é a entrada, então nós temos o processo de recebimento de matéria-prima ou de produto acabado pela entrada. Na entrada, nós devemos deixar acondicionado os produtos que têm menos saída, ou aqueles produtos que têm menos movimentação. Por quê? O processo de saída ou de expedição acontece lá do outro lado. Então, poucas vezes eu vou ter que vir até aqui para retirar desse produto e andar até a saída, que é onde os caminhões encostam para fazer o processo de transporte. Então, é uma lógica inteligente que eu coloque aqui, próximo à saída, os materiais ou os produtos que têm movimentação frequente, porque assim eu concentro o meu processo justamente aqui, próximo à saída. Viu como fica muito mais fácil entender a partir de um desenho? Leve isso em consideração quando for criar o seu conceito mental ou o mapa mental da nossa disciplina. E fechando o nosso conteúdo desta aula, eu deixo uma sugestão para você. É um vídeo que fala sobre armazenagem. É um exemplo de uma empresa que realiza todo o processo de armazenagem automatizado. Então, utilizando a tecnologia para facilitar o processo. Hashtag fica a dica, clique aqui e assista ao vídeo. Que tal agora entendermos um exemplo, o funcionamento dessa movimentação na área pública? Estou te convidando, chega mais. Hashtag na rede. O Almoxarifado Central de Maringá já foi alvo algumas vezes de visitas pelo seu bom funcionamento. Em 2013, o Almoxarifado Central de Maringá foi referência para outros municípios, teve matéria divulgada e tudo. E em 2015, uma comitiva realizou uma visita para conhecer as ações de planejamento e acondicionamento no Almoxarifado Central para verificar como eles desenvolvem esse processo de recebimento, acondicionamento e distribuição de materiais. Olha que bacana! Está próximo da gente e é um exemplo positivo que, ainda que na área pública, com todos os processos burocráticos, realizam atividades de forma interessante e a gente pode se apropriar desses exemplos para melhorar o nosso próprio momento, desde a armazenagem até a distribuição dos nossos produtos. Pessoal, eu fico por aqui, nós temos ainda mais um encontro e eu espero você lá. Tchau!